Na nossa última aula, nós estávamos analisando o princípio da capacidade contributiva. E eu dei para vocês as noções gerais envolvendo essa limitação ao poder de tributar, né? Vocês devem se lembrar que eu dei o conceito, né? Que é a ideia de cada um deve contribuir na proporção das suas rendas, dos seus haveres. Então, quem tem uma capacidade econômica maior contribui mais. E eu mencionei também para vocês a diferença entre capacidade contributiva e disponibilidade econômica, né? Que são dois conceitos que podem ser confundidos, mas são ideias diferentes. Hoje nós vamos continuar a análise dessa limitação pelo alcance do princípio. Por quê? A Constituição Federal, ela estabelece que sempre que possível os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Os impostos. Então, durante muito tempo se questionou, e essa foi uma questão que caiu na defensoria, na magistratura, na procuradoria, muitas questões de múltipla escolha, certo e errado, se aquele princípio, né, aplicaria-se também, seria aplicável a outras espécies tributárias que não os impostos. E aí, para você, antes de eu dar a posição do Supremo, eu queria só dar uma ideia, a partir de uma premissa. Por que a Constituição Federal faz menção a impostos? Porque nós vamos ver que os impostos, eles são a única espécie tributária que você vai ter uma cobrança exclusivamente em razão de uma manifestação de riqueza, né? O imposto ele não é contraprestacional, o Estado não precisa realizar nenhuma atividade estatal relativa ao contribuinte para você cobrar, né? Ao contrário de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, e, é, e você cobra por uma manifestação de riqueza. Né? Você é proprietário de um imóvel, você é proprietário de um veículo, você ofere renda, todas são manifestações de riqueza que estão sujeitas à incidência do imposto. Então, o que justifica a cobrança é exatamente a capacidade de contribuir. Então, se você tem patrimônio, né, você vai contribuir. Você está manifestando uma riqueza. Então, quando a Constituição faz menção a impostos, a razão é essa. Mas o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pacífico, né, há muitos anos, é no sentido de que, como capacidade contributiva ela está relacionada a uma ideia de justiça fiscal, assim como o princípio da isonomia, que nós já estudamos, né? É, o que você obtém, o que você protege, o que você visa atender é justiça, em última análise, é uma tributação mais justa. É, você deve submeter outras espécies tributárias sempre que for possível, né? Por isso a menção lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, a essa limitação ao poder de tributar. Então, vocês se lembrem que é um princípio que é direcionado primordialmente ao legislador. Ele é que faz a graduação de acordo com a capacidade econômica. Então, na hora que ele foi instituir, por exemplo, uma taxa, uma contribuição, né, ele deve ter sempre em mente a capacidade contributiva daquela categoria que ele está escolhendo como sujeito passivo, como contribuinte. Então, ele vai fazer essa graduação, né? Ele deve fazer essa graduação, né? Então, mas sempre que for possível, às vezes não é. Tá? E, é, e vai se aplicar, portanto, a outras espécies tributárias, taxas, contribuições. E eu tenho alguns exemplos para dar, né? Vamos pensar numa taxa. Taxa judiciária. Vem uma lei e concede isenção. Eu até já dei esse exemplo aqui quando nós vimos isonomia, salvo engano, para a taxa judiciária em relação aos hipossuficientes. Esse é o exemplo clássico, né? Vocês vejam, qual é o fundamento de você dar uma isenção para um hipossuficiente? É a capacidade contributiva. Você está aplicando o princípio da capacidade contributiva a uma taxa, né? Eu tenho outros exemplos.
E, por exemplo, uma taxa que tem a ver com que a gente vai estudar, que é a chamada taxa da CVM, da fiscalização da CVM. E nós vamos ver que é o parâmetro escolhido pela lei para a cobrança da taxa é o patrimônio líquido das empresas. Quem tiver um patrimônio líquido maior vai pagar uma taxa maior. Então, vocês vejam que o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso era válido para atender capacidade contributiva. E é um exemplo, né, de uma taxa, né? Então, eu tenho aplicações a outras espécies tributárias. Então, aqui a gente não faz uma interpretação que é literal, uma interpretação restritiva, exatamente por ser um princípio de justiça fiscal, tá? Então, você aplica sim a outras espécies tributárias. Vocês vão ver que alguns autores, eles entendem que é mais comum no caso de taxas e contribuições que a capacidade contributiva seja aplicada no campo negativo. E aí, o que significa isso, né? Muitos autores dizem isso. Você vai aplicar em relação aos impostos no campo positivo e em relação às taxas e contribuições no campo negativo. O que é isso? Quando a gente fala do campo positivo, é na incidência. Então, na hora em que você vai prever, né, a tributação, fixar a base de cálculo, a alíquota, você pode fazer uma graduação de acordo com a capacidade de contributiva dos contribuintes. E aí você está no campo impositivo, no campo da incidência. Mas às vezes você vai ter a aplicação do princípio no campo negativo, no campo da dispensa de pagamento, no campo da isenção, no campo do benefício fiscal. Vejam que eu dei dois exemplos da taxa, um de cada um, né? Você na taxa, por exemplo, do hipossuficiente, é um benefício fiscal. No caso da taxa da CVM, é na hora que você escolhe o parâmetro, né, daquela cobrança, você vai levar em consideração algo que denota a capacidade contributiva. E aí é uma contribuição, desculpa, é uma taxa de fiscalização que nós vamos ver que é feita com faixas, né? E você vai pagar mais de acordo com patrimônios maiores. Quanto mais o patrimônio líquido, maior aquele valor devido a título de taxa. Tá? Eu vou voltar na taxa de fiscalização da CVM quando estudarmos taxa, porque ela tem uma outra discussão. Mas eu acho que é importante vocês entenderem. Eu posso graduar, né, de acordo com esse princípio, seja na hora que eu crio o tributo, na hipótese de incidência, no campo impositivo, no campo positivo, como também quando eu estou no campo negativo, que é das isenções e dos benefícios fiscais. Eu dei um exemplo há um tempo atrás, quando a gente analisou a tipicidade tributária, onde eu dei um exemplo de contribuição, né? De graduado de acordo com a capacidade contributiva, que é o caso das anuidades, dos conselhos, né? Não sei se vocês vão se lembrar. Por exemplo, eu tenho um conselho de enfermagem, onde você tem duas categorias, né? Dois contribuintes daquela anuidade. Eu tenho o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, como é que você gradua de acordo com a capacidade contributiva? Eu fixo um valor para o técnico de enfermagem, mais baixo, e eu fixo um outro valor para o enfermeiro, porque eles têm capacidades contributivas diferentes. Isso é possível? É. Eu estou no campo positivo, na hora que eu vou criar o tributo, fixar o valor, né? Seja um tributo fixo, seja um valor variável, e você vai definir lá as faixas. Isso é graduar de acordo com a capacidade contributiva. E aí, numa contribuição, ok? Então, é possível, é pacífico o entendimento de que você faz uma interpretação ampliativa. Capacidade contributiva é um princípio constitucional, como eu já disse na aula passada, que cai muito em PGE e PGM. E os programas diferentes, geralmente, né, eles citam o princípio e vão mencionar os chamados subprincípios, que partem da ideia de capacidade contributiva. E eu vou dar para vocês agora os subprincípios de capacidade. O primeiro subprincípio é um que caiu durante muitos anos em PGM, em PGE, ainda cai, mas especialmente em municípios pequenos,
né? Em estados também cai, mas essa foi uma questão que já teve muita controvérsia, que é da chamada progressividade. Então, o primeiro subprincípio que eu vou analisar com vocês é o da progressividade. Eu tenho dois tipos de progressividade. Eu tenho uma progressividade que é chamada fiscal, e essa é que é o subprincípio da capacidade contributiva. A progressividade fiscal é que tem relação com essa ideia. E eu tenho uma chamada progressividade extrafiscal, uma finalidade extrafiscal. Eu já expliquei aqui que finalidade extrafiscal é aquela finalidade que vai além da mera arrecadação. Então, o objetivo aqui vai ser atender uma outra finalidade. Essa finalidade extrafiscal não tem a ver com capacidade contributiva, né? Ela tem um outro objetivo, tá? Que não seja esse. Então, o que acontece? Eu vou dar para vocês a progressividade fiscal e quando tiver a extrafiscal, eu também vou explicar essa, né, especialmente do IPTU, para vocês terem uma ideia da diferença. O que é progressividade fiscal? Subprincípio de capacidade contributiva. Essa progressividade estabelece o seguinte: quanto maior for a base de cálculo, maior será a alíquota. Progressividade, tecnicamente, fiscal tem a ver com alíquota. A extrafiscal também, tá? É sempre com alíquota. Mas qual é a ideia de progressividade fiscal? Você vai aumentando a base de cálculo, que é aquela grandeza, né, sobre a qual vai incidir a alíquota, e quanto maior for a base de cálculo, maior será a alíquota. O imposto que será sempre progressivo, ele vamos dizer assim, é aquele onde eu vou ter uma obrigatoriedade de progressividade, aquele que sempre foi progressivo, é o imposto de renda. Tá? Então, no caso da progressividade no imposto de renda, que está prevista no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, 153, parágrafo 2º, inciso 1, a progressividade, o imposto de renda será sempre progressivo. Então, pensem no imposto de renda. Você vai ter lá as rendas vão oferindo, à medida que você vai aumentando, né, a receita que você ofere, maior vai ser a alíquota que vai incidir. Você tem a tabela lá do imposto de renda, você tem a faixa de isenção, que nós vamos ver que tem a ver com o mínimo existencial, que é um subprincípio da capacidade contributiva, um outro subprincípio. E depois você vai ter as faixas, né? E isso tem a ver com progressividade. Você vai aumentando a renda, você vai aumentando a alíquota. Então, o imposto de renda é sempre progressivo. A Constituição Federal, ela também traz a questão da progressividade em relação ao IPTU. E aqui eu gostaria de fazer, porque isso já caiu muito, né, tem a ver com PGM, eu vou primeiro dar os artigos, depois eu vou explicitar. A progressividade no IPTU está em dois artigos. O 156, parágrafo 1º, que está com a redação dada pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Nós vamos ver que tem uma discussão antes da emenda e após a emenda. Não, desculpa, 33 não, estou ficando maluca. 29 de 2000. A emenda constitucional 29 de 2000, a 33 do ICMS, 29 de 2000, então eu vou ter uma discussão antes e uma discussão depois. E nós temos um segundo artigo do IPTU que trata de progressividade, que é o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. 182, parágrafo 4º, inciso 2. Essa é a chamada progressividade com a finalidade extrafiscal. Além do imposto de renda e do IPTU, nós temos outra progressividade que é no ITR, que é parecida com o do IPTU. No caso do ITR, ele está previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. 153, parágrafo 4º, inciso 1.
E nós vamos ver que com a reforma, também, de agora de forma expressa, o imposto de transmissão, causa-mortes e doação também será progressivo. Só que eu vou deixar para tratar o ITD separadamente, tá? O ITD é uma discussão que eu acho relevantíssima para a PGE e eu vou tratá-la separadamente. E aí eu vou começar a focar no IPTU e aí eu vou explicar também o ITR, que eles são os dois, eu brinco, que são dois impostos que são irmãozinhos, né? E aí eu vou começar pelo IPTU. Primeira observação é que, como eu mencionei, são duas progressividades. Então, eu vou começar pela progressividade com a finalidade extrafiscal, que está prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. Essa progressividade, qual é a finalidade extrafiscal dela? É atender à função social da propriedade. Então, no IPTU, a progressividade do 182 é visando a função social da propriedade. É evitar que você tenha imóveis que estejam subutilizados, né, ou que estejam vazios, que não estejam loteados, são imóveis que não estão atendendo àquela função social definida na lei. Vocês sabem, obviamente, que o direito de propriedade não é mais um direito absoluto. Então, ele encontra limitações previstas na própria Constituição Federal. E aqui é uma delas, né? E aí, o que eu gostaria de destacar em relação a ela? Esse artigo 182, ele é regulamentado, e aí eu vou explicar, pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. E a regulamentação está no artigo 7º dessa Lei 10.257 de 2001. Então, como é que funciona essa progressividade com uma finalidade extrafiscal? Aqui a Constituição diz que é uma progressividade no tempo, ou seja, anualmente as alíquotas daquele imposto vão sendo majoradas até que haja, né, até que você tenha o atendimento daquela função social da propriedade. Então, é uma progressividade no tempo, né? O Estatuto da Cidade diz, você todos os anos você vai aumentando a alíquota, aí você pode um ano para o outro duplicar essa alíquota, né? No máximo duplicar essa alíquota. E segundo o Estatuto da Cidade, no quinto ano você pode chegar a uma alíquota de 15%. 15% é uma alíquota bastante elevada para IPTU. Só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a alíquota máxima do IPTU é de 3%. Só que vocês vejam que aqui, e aí tem alguns autores do direito administrativo, como é o caso do Carvalhinho, né, no livro dele sobre o Estatuto da Cidade, que defende que essa alíquota seria até confiscatória, porque 15% é muito elevado. Só que vocês não se esqueçam que a ideia de confisco passa também, não é simplesmente por uma análise, nós vamos ver isso, né? Meramente, vamos dizer, é, simplesmente olhando a alíquota para saber se aquilo é alto ou não é. No caso do IPTU, nessa situação, vocês vejam que ele tem uma função além da arrecadação. Se você não tiver uma alíquota que seja elevada, né, qual é o desestímulo que as pessoas têm, ou qual é o estímulo que elas vão ter de atender à função social da propriedade? Aqui, você só chega na alíquota de 15% depois de 5 anos de descumprimento da função social da propriedade. E vejam que o inciso que nós estamos tratando, IPTU progressivo no tempo, é o inciso 2 do parágrafo 4º. Eu tive o inciso 1. O inciso 1 é quando você não atende à função social da propriedade, a primeira coisa que a Constituição diz que aquele ente tem que fazer é ou parcelar o solo, né? Tem um terreno vazio, se obriga que aquele proprietário parcele aquele solo, né? Ou você, por exemplo, obriga ele a construir. Eu tenho um terreno vazio e obrigo que ele edifique. Não me interessa ter terrenos vazios naquele bairro, eu quero estimular as construções, né, imóveis residenciais, o que for. Então, eu vou obrigá-lo a construir. Então, vocês vejam que o primeiro inciso 1 é uma limitação urbanística.
Você vai exigir uma edificação, você vai exigir uma determinada utilização, segundo o Estatuto da Cidade, ou você vai exigir o parcelamento do solo. Então, você vai ter, primeira coisa, uma limitação administrativa urbanística. Você só vai para o IPTU progressivo no tempo se você descumprir o 1. Então, vocês veem que para chegar a 15%, aquele proprietário já descumpriu aquela limitação que foi imposta pela lei. Demorou 5 anos sem cumprir a função social da propriedade, porque a alíquota vai aumentando até chegar a 15%. Então, do ponto de vista tributário, né, os autores entendem que isso não é confiscatório, tá? E veja que um artigo 182 ele tem um terceiro inciso. Se depois de 5 anos aquela pessoa continuar não atendendo à função social da propriedade, o inciso 3 é desapropriação com pagamento com títulos da dívida pública. Ou seja, você vai desapropriar sem pagar em dinheiro. É um caso que a Constituição excepcionaliza, né? Você não vai ter indenização prévia em dinheiro, vai ser desapropriação com títulos. E vejam, o entendimento que prevalece é que é uma opção do município, né? O município pode ter IPTU progressivo no tempo, ele pode chegar no 5º ano na alíquota máxima de 15 e manter aquela alíquota de 15, ou ele pode desapropriar. Geralmente os entes públicos, né, o município não tem interesse em desapropriar, salvo se ele tiver um desejo em relação àquele imóvel, né? Eu quero aquele imóvel para fazer um reassentamento de população carente. Aí ele pode, né, desapropriar. Mas geralmente o que ele faz? Ele mantém a alíquota no máximo, porque a finalidade dele aqui é estimular a pessoa a atender a função social da propriedade, mas obviamente ele está arrecadando imposto, né? Então ele vai manter na alíquota máxima. Mas é uma opção. Ou ele pode manter na alíquota máxima até que a pessoa atenda a função social da propriedade, e aí não tem limite temporal, ou ele desapropria. Mas vocês vejam, essa é uma sistemática de uma progressividade com uma finalidade que é muito mais urbanística do que arrecadatória. Tanto é que é um IPTU, mas o regulamento está no Estatuto da Cidade, né? A verdade é que são as leis municipais que definem as alíquotas, tá? Eu tenho uma legislação que vai definir as alíquotas, né? Com essa progressividade que vai chegar a 15, o Estatuto da Cidade é a norma geral. É claro que no determinado município você vai ter que ter uma lei definindo efetivamente quais são as alíquotas que vão aumentar de ano a ano, né, para chegar aos 15. Então, eu vou ter que ter uma legislação de cada município nesse sentido, ok? Então, essa é a progressividade do artigo 182. Isso não tem a ver com capacidade contributiva, ficou claro? Não é o subprincípio que nós estamos estudando. Então, vamos passar agora para o 156, parágrafo 1º, que está com a redação dada pela Emenda Constitucional 29 de 2000. E aqui eu tenho uma discussão, antes da emenda e pós-emenda. Antes da emenda, o que acontece? A redação do artigo dizia assim: o IPTU poderá ser progressivo. Vocês vejam que o verbo sempre foi poderá, ainda é poderá, né? A progressividade no IPTU, seja fiscal, seja extrafiscal, são faculdades, não são obrigatórias, né? No imposto de renda é obrigatória a progressividade fiscal. No IPTU não é, é uma faculdade. O município do Rio, por exemplo, não tem progressividade fiscal. Não temos essa ideia de alíquotas majorando à medida que a base de cálculo vai aumentando, né? Mas, por exemplo, São Paulo tem. Então, é uma faculdade do município ter progressividade ou não no IPTU, tá? Essa fiscal, com uma finalidade extrafiscal também. E aí, o que aconteceu? Antes da emenda constitucional 29, o Supremo Tribunal Federal ele tinha uma jurisprudência que está superada, que era uma jurisprudência muito, a meu ver, restritiva, entendendo, e a meu ver que nunca fez sentido nenhum, entendendo que capacidade contributiva só deveria ser aplicada, isso é uma jurisprudência dos anos 2000, tá? Que só deveria ser aplicada a impostos que tivessem um caráter pessoal. Porque não é graduar de acordo com a capacidade contributiva do indivíduo?
Então, ele entendia que somente para impostos pessoais que levem em consideração características do indivíduo é que eu poderia fazer essa graduação. Como o IPTU é um imposto real, o que importa é o imóvel, né, o Supremo, em 2000, na época, lá naquele período, entendeu que você não poderia ter progressividade fiscal no IPTU. O que aconteceu? Ele editou uma súmula, que é a súmula 668, que é anterior à emenda, ele diz expressamente isso, que antes da emenda 29 de 2000, você só admitia no IPTU a progressividade com a finalidade extrafiscal, que é do artigo 182. Essa era uma interpretação muito pobre. Por quê? Porque o único imposto que todo mundo concorda que é pessoal é o imposto de renda. E o imposto de renda já é progressivo, porque a Constituição sempre disse isso, né? Então você tinha uma interpretação, a meu ver, muito fraca, muito e até incongruente, porque o Supremo aplicava capacidade contributiva, como eu já expliquei, para taxas e contribuições, e quando chegava nos impostos, ele dizia que só se aplicava imposto pessoal. Isso para mim nunca fez sentido nenhum, tá? Mas era a discussão do IPTU naquela época. E aí, milhares e milhares de ações, né? Eu sou procuradora do município há muito tempo, participei ativamente dessa discussão, muitas ações. A lei do município do Rio foi considerada inconstitucional parcialmente, eu vou explicar isso na próxima aula, e porque a nossa legislação tinha um tipo de progressividade fiscal antes da emenda 29, e aí o Supremo Tribunal Federal entendeu, e a nossa lei foi uma das que teve essa inconstitucionalidade declarada, no nosso caso, a nossa lei incida intertanto, e aí muitas ações de repetição de indébito, até hoje, em 2024, nós estamos restituindo, agora cada vez menos, né? Mas IPTU em razão da discussão da progressividade. Pra vocês verem como isso se prolonga no tempo. As ações duram 10, 15, 20 anos e a gente ainda tem precatório de IPTU progressivo. E aí o Supremo tem a súmula 668, está pacificado antes da emenda 29. Qual foi a questão? Veio a emenda 29, qual é a novidade? O que ela trouxe de novo? É uma emenda de 2000, né? Já faz muito tempo essa emenda. Mas o que ela trouxe de novo? É porque hoje, se vocês forem abrir o parágrafo primeiro, ele tem um inciso 1 que diz que o IPTU poderá ser progressivo. Poderá ser progressivo, ter suas alíquotas progressivas. E aí, independente da progressividade do 182. Então, a emenda deixou claro que você teria duas progressividades. A do 182, que sempre existiu, e uma progressividade fiscal, com base em capacidade contributiva. E aí houve uma discussão, quando veio a emenda, se essa emenda seria constitucional ou não. Porque o Supremo tinha dito que o IPTU não poderia se submeter à capacidade contributiva, que não poderia ser progressivo. E aí veio a emenda dizendo exatamente o contrário. E aí a questão chegou ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, entendeu que a emenda era constitucional. Por quê? Porque só é considerada inconstitucional uma emenda tendente a abolir uma limitação ao poder de tributar, tendente a abolir um princípio constitucional. E aí o que o Supremo disse? Nesse caso, a emenda não veio abolir um princípio, ao contrário, ele veio aplicar o princípio da capacidade contributiva a um imposto que é real. Então, e a emenda pode mudar a jurisprudência do Supremo para o futuro, mas pode. Então, o Supremo disse: olha, essa emenda constitucional é válida, não tem problema algum. Então, há um marco temporal, né? Antes da emenda, aplica-se a súmula 668 do Supremo, eu só tenho progressividade extrafiscal, e após a emenda 29 de 2000, eu passo a ter a possibilidade de ter duas progressividades no IPTU. A fiscal, então, a base de cálculo do IPTU é valor venal, então, quanto maior o valor venal, maior a alíquota, maior a base de cálculo, valor de mercado, maior a alíquota. E eu tenho a progressividade com finalidade extrafiscal, que está no artigo 182
para atender à função social da propriedade, que sempre foi possível, ok? Então, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou explorar a última discussão de progressividade, que é uma diferença do que seja progressividade no IPTU e seletividade, que já caiu muito em concurso, caiu na PGM do Rio. E nós vamos estudar o ITR e eu vou explicar para vocês o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação e o ITBI, tá? Então, até a nossa próxima aula, onde a gente continua explorando a progressividade como subprincípio da capacidade contributiva. Até lá!